capítulo 6, Jesus Cristo. Uma breve introdução sobre o estudo que faremos neste capítulo sobre a pessoa a segunda pessoa da Trindade, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O dia do nascimento de Jesus é celebrado em todo o mundo. O aniversário de sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? Com essas palavras, um preeminente pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta ainda permanece e os homens até agora tentam responder. Mas a verdadeira resposta deve vir no Novo Testamento, escrito por homens que intimamente conheceram Jesus. Vamos conhecer, biblicamente, Jesus. É claro, você também precisa conhecê-lo pessoalmente ao aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, caso ainda não seja um cristão. Nesse grupo, nessa série de estudos que estamos fazendo aqui, vou dar aqui um pequeno esboço do que será nosso estudo a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Número 1, a natureza de Cristo. Aí nós vamos ver 1, Filho de Deus, a deidade ou divindade. 2, o verbo, ou seja, sua pré-existência e atividade. 3, Senhor, novamente a deidade, exaltação e soberania. 4, Filho do homem, ele como ser humano aqui nesta terra. 5, Cristo, que significa ungido. Título oficial e missão são implícitas nessa palavra. Filho de Davi, 6, dizendo que ele veio de uma linhagem real. E por último, Jesus, que é o sétimo aspecto, que vem da palavra aqui no hebraico, Yeshua, para o grego Yeshua, significa Salvador. Depois, número 2, nós vamos ver os ofícios de Cristo. Primeiro, como profeta. Segundo, como sacerdote. Terceiro, como rei. E terceiro e último tópico, dividido em 3 partes, subdivididas assim. Terceiro, a obra de Cristo. Número 1, sua morte. Letra A importância. Letra B, o significado. Número 2, sua ressurreição. Letra A, o fato. Letra B, a evidência. E letra C, o significado. E por último, 3, sua ascensão, que se constitui em quê? Letra A, o Cristo celestial. B, o Cristo exaltado. C, o Cristo soberano. D, o Cristo que prepara o caminho. E, o Cristo intercessor. F, o Cristo onipresente. E G, conclusão, valores da ascensão. Vamos iniciar nesse momento. Primeiro de todos, vamos começar com o tópico número 1, a natureza de Cristo. A pergunta quem é o Cristo tem sua melhor resposta na declaração e explicação dos nomes e títulos pelos quais ele é conhecido. Jesus de Nazaré, Cristo, Filho de Deus, Messias, Salvador, o Redentor, o Cristo Redentor, Jesus, ou simplesmente o Cristo, como alguns falam, historicamente, né? O Cristo. Para explicar e confirmar essas verdades, consideramos o seguinte. Primeiro, número 1, Filho de Deus, deidade. A expressão Filho de Deus dizendo que ele é nascido originariamente de Deus, não de seres humanos, não de um homem e uma mulher, mas de Deus. Muito embora teve a participação humana física de uma mulher. Ou seja, Deus gerou nela o seu filho que já é eterno, que já existia no plano espiritual, mas veio se materializar aqui na Terra por meio de um nascimento natural. Vamos ver isso aí. Então, dentro do tópico primeiro, que é a natureza de Cristo, vamos ver o item 1, Filho de Deus ou deidade, que é divindade. Letra A, consciência de si mesmo. Qual era o conteúdo do conhecimento de Jesus acerca de si mesmo? Jesus sabia que era Deus?
Alguém disse para ele: olha, você é aquele. Quando você era criancinha, um anjo apareceu dizendo que você ia nascer e que você era filho de Deus. Será que foi preciso eu ensinar isso para ele? Ele já sabia? Ele tinha consciência disso? Lucas, o único escritor que relata o incidente da infância de Jesus, diz-nos que com a idade de 12 anos, Jesus estava cônscio de duas coisas. Primeiro, uma revelação especial para com Deus, a quem ele descreve como seu pai. Você se lembra? Aparece lá. Quando Maria e José chegam para ela: meu filho, a gente estava preocupado, você não estava no meio do povo na hora da viagem de retorno. Vocês não sabem que eu tenho que cuidar das obras, das coisas do meu pai. Um menino de 12 anos estava falando aqui como um adulto. Mais ainda, estava falando aqui como um profeta, estava aqui falando profeticamente, estava aqui falando figurativamente e espiritualmente. Você acha que uma criança de 12 anos pura e simplesmente vai aprender a fazer isso? Não, não. Essa criança era diferente. Essa criança tinha consciência de quem ele era espiritualmente. Ele não era meramente uma criança. Não nos esqueçamos que, para aquelas pessoas, de imediato, Jesus era apenas um menino de 12 anos, mas os doutores perceberam que não era um menino qualquer. Estavam respondendo, conversando com eles ali questões que levaria tempo para pessoas que têm teologia profunda entender. Interessante. Vamos lá. Exatamente como e quando esse conhecimento de si mesmo veio a ele, deve permanecer um mistério para nós. Quando pensamos em Deus vindo a nós em forma humana, devemos reverentemente exclamar: grande é o mistério da piedade. Prosseguindo um pouco mais. No Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai, corroborando, confirmando o seu conhecimento íntimo. Mateus 3,17. E no deserto resistiu com êxito à tentação de Satanás de fazê-lo duvidar de sua filiação. Se tu és o Filho de Deus. Veja lá em Mateus 4,3. Poderia ele questionar: será que eu sou filho de Deus? Não. Ele sabia quem era. Tinha firme convicção. Você sabe quem você é em Cristo? Você crente, irmão em Cristo. Você sabe quem você é, o que você é. Você é um seguidor de uma denominação? Ou você é um filho de Deus gerado pelo poder do Espírito Santo em sua vida ao aceitar Jesus? Jesus sabia quem ele era. Com convicção. Quando enfrentou Satanás, não tinha dúvidas. Satanás tentou fazê-lo duvidar. Quando, diante do concílio judaico, Jesus poderia ter escapado à morte, negando sua filiação ímpar e simplesmente afirmado que ele era um dos filhos de Deus, no mesmo sentido em que os são todos os homens, porém, sendo-lhe exigido juramento pelo sumo sacerdote, ele declarou sua consciência de divindade, apesar de saber que isso significaria a sentença de morte. Você é o filho de Deus? Eu sou. Mas você está se fazendo igual a Deus. Mas eu estou dizendo que sim. Olha, mas você vai ser sentenciado à morte. Não adianta tentar me dissuadir. Eu sou Deus. Jesus não disse com palavras textuais diretamente para aquele povo, mas ele falou através de imagens, de figuras também, e em dado momento chegou a falar até quase que literalmente. Quando falou com a mulher: olha, a samaritana, eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o ungido. Vamos prosseguir. A consciência que Jesus tinha de si mesmo é interessante, né? Ele tinha consciência certa disso. Agora, letra B, as reivindicações de Jesus. Você viu? E como filho de Deus, na letra A, ele tinha consciência. Agora, letra B, as reivindicações. Ele vai reivindicar ser filho de Deus. Jesus se colocou lado a lado com a atividade divina. Veja bem, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Saí do pai, João 16, 28. O pai me enviou, João 20, 21. Ele reivindica uma comunhão e um conhecimento divinos. Eu e o pai somos um, eu estava junto com o pai desde o princípio.
As obras que o Pai faz, eu também faço. Ele me enviou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus reivindicou: eu sou deidade, eu sou Deus. Jesus é a segunda pessoa, é a segunda manifestação da divindade. Veja bem, não existe três deuses. A gente já falou isso desde os primeiros vídeos que compõem esta série. Agora, há três manifestações em forma de Pai, Filho e Espírito Santo. E isto para que nós, humanos, tenhamos essa forma de revelação, porque Deus não precisa se expressar a si mesmo em três formas. Ele é Deus. Agora, por exemplo, eu não tenho que dizer para mim assim: eu preciso que o meu corpo esteja consciente da minha mente. Eu preciso que o meu espírito saiba o que é que a mente está pensando, que o coração, que o corpo vai sentir. Não, a gente já pensa logo direto assim: ó, eu vou comprar esse relógio aqui, eu gostei dele. Mas não foi o braço que gostou, foi a mente. O espírito se alegrou porque a mente gostou e a mão e a boca executou, realizou, comprou, pagou. Mas foi o conjunto todo. Deus é um conjunto completo. Ele não é subdividido. Agora, ele se manifestou ao ser humano, se manifestou na história, se manifestou também entre os anjos e os homens em formas, em manifestações distintas. E aqui, Jesus, apresentando-se aos seres humanos, né, começou seu ministério, ele mostrou a eles que ele sabia quem ele era, não negou, não tentou escapar de que é Deus, ele tinha consciência disso, e agora ele está aqui reivindicando. Olha, vocês estão me perguntando sobre isso, eu sou sim, sou eu filho de Deus. Assim assumiu ele prerrogativas divinas. Por exemplo, onipresença, em Mateus 18, 20, poder de perdoar pecados. Marcos 2, de 5 a 10, poder de ressuscitar os mortos, e ele ressuscitou. João 6, 39 e 40, e também os versículos 5, o versículo 54, o João capítulo 11, versículo 25, e João capítulo 10, versículo 17 e 18. Proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem. Está em João 5, 22, Mateus 25, versículos de 31 a 46. Ele exigia uma rendição e uma lealdade que somente Deus, por direito, podia reivindicar. Quem me segue, se vocês ouvirem as minhas palavras, eu tenho poder para perdoar pecados. Ele foi questionado. Ei, que história é essa? Você pode perdoar pecados? Você não pode perdoar pecados, é Deus. Você vai ver isso na história quando o pessoal está descendo um homem paralítico no teto de uma casa. Aí ele vai e diz: homem, teus pecados estão perdoados. Aí começaram a pensar, não falaram, pensaram. E disse que fica achando que tem poder de perdoar pecado. Não é somente Deus que perdoa pecados. Então, oniscientemente, ele se voltou e disse: por que vocês estão pensando isso em seus corações? Não é falando, não. Aqui no coração eu estou vendo. Eu consigo sondar vocês. Por que vocês estão achando isso? Então vocês estão duvidando? Vocês não acreditam? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Para vocês saberem que este filho do homem, este filho de ser humano aqui na terra, na verdade é Deus, e que tem poder para perdoar pecados, já que vocês acham que isso é impossível, eu vou fazer uma coisa mais difícil, aparentemente, aos olhos de vocês. Paralítico, pega a sua cama e vai embora. Tá? Eu estou mandando. Enfermidade, me obedeça. Saia dele para que ele fique bom. E imediatamente o milagre aconteceu. Então todos ficaram atônitos. É verdade, olha, ele está fazendo uma afirmação, mas os sinais, os milagres, as coisas estão comprovando que este homem está falando a verdade. Ele deve ser mesmo o Messias. Talvez seja. E alguns já disseram, realmente ele é. Então, a partir desse momento, a reivindicação de Jesus começou a ter ali evidências físicas reais, nada visível a todos, que a reivindicação dele era de que ele realmente era mesmo filho de Deus. Letra C, a autoridade de Cristo. Né? Nós vimos que, como deidade, ele teve a consciência de si mesmo, ele reivindicou essa divindade, ser filho de Deus, e agora a letra C, autoridade. Ele vai mostrar pela sua autoridade que é Deus, que é divindade. Que a sua natureza não é humana, ela é divina. Nos ensinos de Cristo, nota-se a primeira ausência de expressões como essas. É minha opinião,
Pode ser. Penso que, bem, podemos supor, um erudito judeu racionalista admitiu que ele falava com a autoridade do Deus poderoso, o rabino. Os rabinos, os judeus, eles ainda não têm conhecimento, não têm profundidade para compreender o Evangelho. Nós cristãos temos que ter esse entendimento bíblico. Deus está ocultando ainda aos judeus entenderem, os judeus atuais, nos nossos dias, entenderem Jesus. Por quê? Porque Deus está programando para eles algo um pouco diferenciado do que Deus programou para nós, os gentios, que estamos aceitando a Jesus como Salvador. No tempo certo, Israel receberá a revelação a respeito do Messias. Mas isso não é para nós, é coisa futurista. E a gente vai chegar nesses assuntos posteriormente. Então o que acontece? Esse judeu racionalista admitiu que Jesus falava com a autoridade do Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele diz. A preponderante visão de um hebreu crente colocando-se a si mesmo acima da autoridade de sua própria fé. Um humilde mestre afirmando a autoridade suprema sobre toda a conduta humana. Um reformador moral pondo de lado todos os demais fundamentos, dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. 49 vezes, nesse breve registro do discurso de Jesus, repete-se a solene frase com a qual ele autentica a verdade. Em verdade vos digo. Ele tinha autoridade. Qualquer pessoa que for perguntado sobre um assunto, ele vai dizer assim: o que é que você acha disso aqui, do político tal? O que é que você acha de Bolsonaro? O que é que você acha? Bom, eu li em tal lugar, eu acredito nisso. Jesus dizia: eu afirmo que isto é verdade. Eu tenho poder para determinar, eu vou dizer o que é que vai acontecer. Você, quem crê, vai ser salvo. Quem não crê, já está condenado. Veja que autoridade. Na face da terra ninguém pode falar assim. Em qualquer área do conhecimento, de qualquer que seja, todo ser humano sensato, no máximo vai dizer assim: bom, de acordo com os meus estudos, eu, pelo menos, faço assim. Doutor, o que é que o senhor acha sobre esse problema renal que o fulano está fazendo? Olha, vai precisar fazer alguns exames, porque pelo menos eu estou achando que ele deve estar com um cálculo renal, mas eu não posso dar a palavra final. Eu vou precisar consultar, vai fazer vários exames. E ainda pode acontecer erros. Jesus era taxativo, direto, e tinha autoridade de dizer: Satanás, saia dele, espírito mal, vai embora, eu te ordeno. Enfermo, ande. Aqui está quem é maior do que o templo. Vocês dão valor ao templo? Aqui está quem é superior ao templo. As minhas palavras são espírito e são vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não disse: olha, vocês têm que obedecer Jeová, é preciso matar carneiro, continuar guardando o sal. Ele disse: não, eu sou a rocha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Veja que autoridade. Tem aparecido aí uns cristos, Henri Cristo, David Koresh e outros por aí. Se você pesquisar na internet, você vai ver mais de 100 pessoas apareceram aí dizendo que é uma reencarnação de Cristo. Quando essas pessoas são seriamente confrontadas, você sabe o que acontece? Não precisa você ser psicólogo, não. Em um rápido momento você vai descobrir que todos eles têm algum transtorno mental, todos eles têm distâncias tremendas, envolvidos em coisas que não condizem com o cristianismo. Você vai descobrir que nada mais menos do que charlatões que se apossaram e foram levados por uma síndrome do messianismo. Inclusive aos que fala-se que algumas pessoas, quando viajam para a terra de Israel, nunca comprovam se isso é verdade, mas dizem que aconteceu com um ator, Powell. Robert Powell fez a cena fez Jesus de Nazaré no ano de 79. Ele ficou com a síndrome do messianismo um pouco, durante muito tempo perturbado. Ficou acreditando que era Jesus. O cidadão chamado Tais, não sei a pronúncia do nome, aqui do Brasil,
passou a se chamar de Ir em Cristo. Aí quando se faz uma profunda conversa com ele, você vai perceber que é uma alienação mental. E assim foi com David Koresh nos Estados Unidos, e assim foi com Jim Jones, que levou milhares de pessoas ao suicídio. Não, que ele se suicidou, mas antes matou dezenas de pessoas no seu templo lá na Guiana. Mas Jesus tinha autoridade. E você vai ver, vai ver biblicamente, Jesus ordenando ao vento, ao mar, a peixe. Você já pensou? Pedro, vá pescar um peixe, você vai encontrar na boca do peixe uma moeda, pague o meu tributo do seu. Qual é o mágico que faz isso? David Copperfield faz isso? Esse tipo, seria um truque que Jesus estava fazendo? Pedro, vai lançar a rede no mar. Mas Senhor, a gente passou a noite todinha. Eu estou mandando, lance agora a rede, creia e obedeça e veja. E eu, pela fé eu vou fazer. O Senhor estava andando, o que aconteceu? Os peixes em abundância. Jesus é Deus que tem o poder sobre o universo, sobre a criação, sobre a vida, sobre a morte. Ele pode dizer, tempestade, pare. Terremoto, pare. Furacão, cesse. Demônio, saia. Enfermidade, desapareça. Morto, volte à vida. Lázaro, sai para fora. Autoridade. Agora, letra D. Impecabilidade de Cristo. Não peca, nunca pecou, não tem condições de pecar, não tem nada a ver com o pecado. Jesus é verdadeiramente o único imaculado. Vocês conhecem essa expressão, né? A Imaculada Conceição. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Você sabe qual é a única verdadeira Imaculada Conceição? Jesus Cristo. A Conceição é concepção, né? O aportuguesamento da palavra concepção, com a letra P, se transforma em conceição, ou seja, conceber no ventre. Qual foi a única concepção, ou seja, o único caso em que houve uma geração de uma criança no ventre e essa criança nasceu sem mácula, sem pecado? Jesus Cristo. Você sabe que há um segmento dito cristão que afirma que a mãe de Jesus Cristo, Maria, teria sido concebida sem pecado. Não é isso que Maria fala quando diz o seu Magnificat. Quando a gente vê lá em Lucas capítulo 1, quando ela está orando a Deus, ela está ali: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito engrandece em Deus, meu Salvador, porque atentou para a sua serva. Ela se reconhece como pessoa que Deus atendeu com favor e merecido, com a graça. Maria não veio dos céus, ela não era parte da divindade, mas tem segmentos aí que, desde o século XIX, desde da Idade Média, através de concílios que estabeleceram esses dogmas, vem ensinando esse dogma. Na verdade não é doutrina, é um dogma da igreja. Você sabe, né? Eu falei isso na primeira introdução sobre doutrina, a diferença. Doutrina são os ensinos bíblicos. Agora, dogmas e credos é o de cada igreja. O dogma da minha denominação diz que só pode tomar ceia do Senhor quem for da mesma ordem e fé. Você falou certo, é o dogma da igreja X. Não, o dogma da igreja tal diz que aqui devemos usar um véu. As mulheres não podem cortar cabelo, não podem, dogma ou credo ou usos e costumes. Agora, doutrina mesmo é o que a Bíblia ensina, pura e simplesmente. Veja, doutrina. E aqui nós estamos vendo a doutrina de Cristo em suas diversas facetas, mostrando a natureza de Cristo que nós estamos vendo aqui agora. Então vamos ver a doutrina da impecabilidade. Vamos lá. Nenhum professor que chame os homens ao arrependimento pode evitar algumas referências às suas próprias faltas ou imperfeições. Em verdade, quanto mais santo ele é, mais lamentará e reconhecerá as suas próprias limitações. Porém, nas palavras e nas obras de Jesus, há uma ausência completa de conhecimento de confissão de pecado. Embora possuísse profundo conhecimento do mal e do pecado, em sua alma não havia a mais leve sombra ou mácula de pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde dos homens, desafiou a todos. Quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. Apareça mais para dizer que corrupção. Você já viu propaganda eleitoral? Eu não sou corrupto. Ninguém pode me prove. Mas se fizer uma apurada pesquisa, vai descobrir o seguinte:
Não, fulano não praticou a corrupção no nível em que nós conhecemos, mas como humano que é, nós vamos ver que ele disse umas declarações ali não muito felizes. Ele se aliou com fulano. Pode não ter sido uma corrupção de desviar milhões, mas ele comprou, ele adquiriu, ele conseguiu adesão pelo meio não tão honesto. Jesus disse: eu quero que alguém me prove pecado. A ponto pecado mesmo. Eu sei que vão dizer coisas do tipo: ele está expulsando o demônio pelos demônios. Ele está dizendo que é filho de Deus. Isso aí são alegações. Por exemplo, alguém pode dizer para você assim: não, mas você é um crente mentiroso. Não, mas você é um falso crente. Você não lê Bíblia coisa nenhuma. Tudo bem, as pessoas podem dizer o que quiser. Agora, vem cá, prove. O que foi que eu menti? Mostre. Não, foi o que disseram. Eu fiz com você. Você viu fazendo. É diferente. Ninguém podia mostrar a Jesus os pecados que ele tinha, que ele pudesse ter. Na verdade, ele não tinha. A mãe e os irmãos de Jesus, e até certo ponto, se mantiveram afastados. Muito embora Maria sabia, teve revelações sobre quem seria Jesus, mas a Bíblia nos fala que, lá no livro de Marcos, parece, que eles foram ao encontro quando viram que ele estava curando pessoas. E os irmãos chegaram a dizer, os irmãos, a mãe não, mas os irmãos chegaram a dizer: ele está meio fora de si, vamos lá chamar ele de volta. Olha, a mãe e os irmãos de Jesus estão aí. Jesus, minha mãe não estão aí. Não. Quem é minha mãe e meus irmãos? São os que fazem a vontade de Deus. Depois, lá no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a mãe e os irmãos de Jesus já haviam se convertido, já haviam crido nele e estavam esperando em Jerusalém a descida do Espírito Santo, lá no cenáculo, na casa de João. João, o pescador, João Boanerges. Agora, Jesus, quando morreu na cruz, deixou aos cuidados dele, tomando conta de sua mãe, Maria, e disse: mulher, esse agora vai ser seu filho. Filho, essa aí é sua mãe a partir de hoje. Né? Na cruz, Jesus falou isso. E então, quando João e os demais estavam no primeiro andar do cenáculo da casa dele ali, receberam, todo mundo ali recebeu o batismo no Espírito Santo, e vamos dizer que ali foi o pontapé inicial da igreja propriamente dita, a eclésia. Não é uma denominação, é o povo resgatado de Deus em forma mais estruturada. Ainda não tinha pastor, líder, bispo, diácono, não. Havia a mãe e os irmãos de Jesus, as demais pessoas, as 120 pessoas que acreditaram nele, que estavam esperando a ressurreição, viram que ele souberam que ele ressuscitou, e estavam esperando o Espírito Santo que ele prometeu. Então, com a vinda do Espírito Santo ali no Pentecostes, Atos capítulo 2, então vamos dizer que ali teve um início inicial, um pontapé inicial, a igreja como um organismo vivo, a eclésia, indenominacional ainda. Não havia convenção, não havia estatutos, regimentos internos, nada disso. Isso aí foi criado depois, com o decorrer dos anos. Veio a surgir aos poucos tempos. Então Jesus não havia pecado em Cristo. Letra F, letra E. O testemunho dos discípulos. Jamais algum judeu pensou que Moisés fosse divino. Os judeus não achavam. Moisés também não pensava nisso. Moisés disse: um profeta vai vir maior do que eu. É um profeta. Até onde eu posso alcançar, Deus está me revelando que vai surgir um profeta. Daniel, quando teve aquelas visões, que o anjo disse: olha, isso que você está vendo agora, Daniel, não é para agora não. É depois. Você vai dormir, vai morrer, vai se juntar a seus pais. Você está vendo aí essa revelação que vai vir uma pedra que vai destruir as estátuas ou os outros reinos. Você não sabe o que é. É um reino que vai se estabelecer, ele não vai ter fim. Não é para você entender isso agora não, Daniel. Então, não havia um entendimento ainda de quem seria essa pessoa. Mas, aqueles que ele chamou, Jesus começou a chamar: vem cá, pescador Simão Pedro, vem cá, pescador João Boanerges, Felipe, André, Natanael, você que eu vim debaixo da árvore, e você não sabe que eu tenho o poder de ver, eu sou Deus. Venha, você também me siga. Você, Simão, você, Judas Tadeu, e você, Judas Iscariotes, que eu sei quem você é, venha também. Jesus sabia. Ele seria traidor, mas Jesus não foi pego de surpresa não, Jesus é Deus. Mas tinha que se cumprir o plano. Nenhuma pessoa ainda estava ciente de quem realmente era Jesus. Estavam seguindo. Aos poucos a revelação foi chegando. Veja que coisa importante.
Nem o seu discípulo mais entusiasta nunca lhe teria atribuído uma declaração como esta: batizando-os em nome do Pai, e de Moisés e do Espírito Santo. Para para pensar nisso. Veja Mateus 28, 19. E a razão disso é que Moisés nunca falou nem agiu como quem procedesse de Deus e fosse participante da sua natureza. Por outro lado, o Novo Testamento expõe esse milagre. Aqui está um grupo de homens que andava com Jesus e que nunca ouviu em todos os aspectos característicos de uma humanidade, de sua humanidade. E, no entanto, mais tarde o adorou como divino, o proclamou com o poder para a salvação e invocou o seu nome em oração. Aquele grupo ali, estava vendo ali, olha, é um mestre, ele é um rabi, está trazendo palavras boas. Passado algum tempo, essas mesmas pessoas estavam adorando. Ele tinha dito: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. A salvação vem dos judeus. Agora, esses mesmos pescadores, passados alguns anos, estavam adorando, orando a ele, pedindo a ele, buscando, esperando, tendo fé. Estavam passando a reverenciar com a mesma coisa, ao mesmo procedimento que se fazia com Deus o Pai, porque entenderam que Jesus era a segunda manifestação de Deus, ou, em outras palavras, a segunda pessoa da divindade, da Trindade. João, que se reclinava no peito de Jesus, não hesitou em dele falar como sendo Jesus o eterno Filho de Deus, que criou o universo. João 1, versículos de 1 a 3. Aquele pescador depois escreveu uma biografia completa de Jesus, que chama-se o Evangelho de João. Ele é o único dos 4 evangelistas que retrata Jesus como divindade. Veja bem, são 4 biografias de Jesus que tem na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, a teologia chama de evangelhos sinóticos. Você vai pesquisar isso na internet depois. Sinótico, ou seja, resumido, é uma sinopse. Você lembra a sinopse do filme? Você vai assistir uma cena, vai assistir um filme na Netflix, aí tá lá: fulano, durante a Guerra Civil, encontrou o seu grande amor, mas uma decepção aconteceu e ele teve que estar lá. Pronto, está numa historinha resumida ali, o conteúdo. Agora, quando você assistir, vai ver os detalhes. Os 3 primeiros evangelhos são sinóticos. Eles contam a vida de Jesus aqui na Terra. Eles contam a paixão de Cristo. Traz mensagens. João se preocupou em relatar a deidade de Cristo, a divindade. Olha o que é que diz aqui. João, que se reclinava no peito de Jesus, não hesitou em dele falar como sendo Jesus, o eterno Filho de Deus, que criou o universo. Não é aquele carpinteiro, não. Ele é o Senhor que criou Saturno e os seus anéis. Que criou a Laniáquia. Pesquisa na internet o que é Laniáquia. A Laniáquia, a Via Láctea, Órion, as Pleiades, a constelação do Escorpião que a gente vê no inverno, o Órion, e daqui da janela eu posso ver às 8 horas da noite, quando está no tempo de verão. Lá para dezembro vai começar a aparecer Órion. Quem criou isso? Foi aquele carpinteiro ali? Sim, ele é Deus. Está manifestado no corpo humano, físico, frágil, que tem fome, que sai sangue, tem suor, que vai chorar, que vai lamentar, que no jardim do Getsemane vai chorar, vai pedir a Deus: por favor, meu Deus, passe de mim essa angústia, meu Pai. Mas se for da tua vontade, eu vou assim mesmo. Eu estou aqui para cumprir, para obedecer a qualquer custo, para ser um exemplo de obediência. João aqui expressa que esse Jesus é Deus. Pedro, que tinha visto o seu mestre comer, beber, dormir, que o havia visto chorar, enfim, que tinha testemunhado todos os aspectos da sua humanidade, mais tarde disse que aos judeus que Jesus está à destra de Deus, à direita de Jeová, que ele possui a prerrogativa de conceder o Espírito Santo, conceder, de dar o Espírito Santo a você. Só Deus tem esse poder. Jesus, ele diz: aquele Jesus que estava aqui, que vocês pregaram numa cruz, está sentado do lado direito de Deus. Ele voltou para os céus. Ele reintegrou-se de volta na Trindade Sagrada. Estava manifestado em forma humana aqui na Terra para nós, mas ele voltou para lá. E mais, ele teve a autoridade de nos enviar o Espírito Santo aqui para a Terra. Aí está lá,
em Atos 2, de 33 a 36, e que ele é o único caminho de salvação. Atos 4:12, Pedro dizendo isso. O único meio de salvação que existe é ele. Ele disse isso para nós. Ele falou que quem cresce nele terá a vida eterna. A gente crê em Jeová, mas ele disse, é pouco. Vocês têm que crer em mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida que Jeová mandou. A divindade maior que tem, não existe em todo o universo, sou eu, meu Pai e o Espírito Santo. Somos nós somos o mesmo Deus. Mas eu vim aqui tornar isso conhecido a vocês, palpável. Lembra que João disse, vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Ele se manifestou em carne vitória entre nós. Esteve no nosso meio, veio se fazer um de nós, para que tenhamos acesso. Vamos adiantar. Então os discípulos testemunham que Jesus é Deus. Aí vimos aqui o primeiro tópico, que é Filho de Deus. Então, letra A, Jesus tinha consciência de si mesmo. Letra B, as reivindicações que Jesus fez de que é Filho de Deus. Letra C, a autoridade que ele demonstrou de que era mesmo Filho de Deus. Letra D, impecabilidade. Ninguém conseguiu provar que ele tinha pecado. Ele disse, me prove, me convença que eu sou pecador, qualquer um. Eles podiam falar mal, mas não, falar mal você fala. Ele, mas cadê? Fala, diga aí, cadê? Foi o que eu pequei? Eu menti alguma coisa, eu fiz alguma coisa? Não, não fiz. Letra E, testemunho dos discípulos. Os discípulos testemunharam pessoalmente e coletivamente que aquele homem não era um homem. Ele era Deus conosco, como a Bíblia fala. Ele era Emmanuel, ele era Jesus, era Deus em forma humana se manifestando, nos trazendo salvação. Vamos para o segundo tópico. O primeiro foi o Filho de Deus. O segundo vai ser o Verbo. Veja bem, então, a natureza de Cristo é revelada, primeiro, como Filho de Deus, segundo, como Verbo. O que é um verbo? Você se lembra, né? Na escola. Verbos são aquelas palavras que significam ação. Você diz assim, João comeu pizza. João é o sujeito. Comeu pizza, é o predicado. E no predicado está o verbo, comer. Porque ele fez uma ação, comeu. Porque Jesus é o verbo de Deus? Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra foi feita por Deus. Começa dizendo assim. Aí em seguida diz assim, e disse Deus, faça-se a luz. No latim, fiat lux. Faça-se a luz, e a luz se fez. Surjam os luminares. Deus falou. O verbo falar, e as coisas apareceram. E disse Deus, faça-se, apareçam os luminares. Isso aí foi o verbo criativo de Deus, e foi a palavra que geradora, criadora. Só o homem não foi criado por meio de verbo, foi feito por formação. E o Senhor Deus formou da terra o homem. Mas das outras coisas, ele falou e começaram a aparecer. E disse Deus, haja seres viventes. Você vai ler lá, né? E nasce a relva, e animais sobre a terra, não sei o que. Tudo isso aí surgiu mediante o quê? O verbo de Deus. O verbo apareça. O verbo surja. O verbo começa a existir vida sobre a... Então, esse verbo forneceu vida para as coisas vivas. Aí você vai perceber, vai descobrir que João teve revelação. João, o apóstolo João, que era um dos pescadores e que foi o autor do livro de João, nada tem a ver com João Batista. Deixe bem claro isso, irmão. Não é. Não, aqui João Batista não entra nessa história. Esse João aqui foi João pescador, que se tornou apóstolo e escreveu o livro de João, primeira, segunda, terceira carta de João e também o Apocalipse. Aí João, recebendo a revelação espiritual de Deus, passados muitos anos, deixa eu deixar claro também uma coisa. Esse relato aqui não era um diário de bordo. João não estava escrevendo, andando com Jesus escrevendo as coisas do acontecimento, não. É que passados muitos anos, quando João já estava bem idoso, ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as 3 epístolas e escreveu o Apocalipse. Nesse período que João estava andando com Jesus, ele era novinho. Ele era um rapazinho, era o mais novo dos discípulos. Ele não era escritor, ele era um pescador.
Mas ele recebeu já naquele tempo revelações de que Jesus era Deus. E ele, quando escreveu já na idade avançada, disse o seguinte: Jesus é o verbo de Deus, e o verbo habitou entre nós. É a palavra criadora, a palavra que produz, a palavra que tem efeito, que move, que é ação, a palavra em ação. Aí, ó, a palavra do homem é aquela que por meio da qual ele se expressa, por meio da qual ele se comunica com os seus semelhantes. Por sua palavra ele dá a conhecer seus pensamentos e sentimentos, e por sua palavra ele manda e executa a sua vontade. Aí você diz assim: Pedro, me traz aí chá, me traz aqui café e uma adoção. Ele só vai saber que você quer estar pedindo isso porque você precisou falar. E você mandou. Aí ele entendeu e vai executar. Precisou sair da sua boca uma palavra. E a palavra produziu um efeito. Quem recebeu a palavra, a mensagem, está ali executando. Entendeu? E vai fazer. Então, a palavra com que se expressa está impregnando de seu pensamento e seu caráter. Da mesma maneira, a palavra de Deus é o veículo mediante o qual Deus se comunica com os outros seres. E é o meio pelo qual Deus expressa o seu poder, a sua inteligência e a sua vontade. Cristo é a palavra ou verbo, porque por meio dele Deus revelou a sua atividade, sua vontade e propósito. Por meio dele tem contato com o mundo, começando com a criação. Lá no Gênesis você vai ver assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que Deus está falando no plural? Deus está falando no plural porque Deus é trindade. A gente viu isso no primeiro estudo. Trindade. Logo depois do estudo sobre doutrina, do estudo a respeito de Deus, você viu que Deus é trindade. E como trindade, ele estava falando nas três formas de manifestação assim: vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. Ou seja, ele vai ter o corpo e a alma e o espírito, assim como nós, nós aqui somos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como nós somos trindade, o homem vai ser tricotomia. Tricotomia significa aquele que tem três partes. Dicotomia, que tem duas partes. Deus expressa a si mesmo por meio do seu Filho, o qual é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Examina aí na sua Bíblia, Hebreus 1, 3. Diz assim: ele é a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Jesus é a imagem. As pessoas podem fazer até uma imagem de Jesus numa cruz e pendurar aqui no pescoço. Eu tenho aqui uma cruzinha pequena. Isso aqui não é um crucifixo. É apenas um símbolo lá da minha igreja. Mas não é um crucifixo e nem é Jesus. Isso aqui não é divindade, não é sagrado. É apenas um símbolo. É um emblema. E a gente tem que ter cuidado para não transformar no emblema num amuleto. Não, não traz sorte. Não, isso aqui não está me protegendo de nada. É apenas um símbolo. Símbolo, como esse anel também é um símbolo do meu casamento. E isso aqui também é um símbolo de Jesus. Olha aqui, olha o nome aqui, Jesus. É apenas um símbolo, não tem poder nenhum. Mas vamos lá. Jesus é a palavra de Deus viva. Ele é a manifestação. O Hebreu está dizendo aqui: Deus tornando-se visível para os seres humanos daquele tempo, tornando-se pessoal e acessível. Mas depois ele subiu aos céus e voltou a ser inacessível fisicamente. Mas aí ele fez uma coisa importante. Eu vou enviar para vocês o Parácletos, do grego, ajudador, consolador, aquele que vai estar ao lado. E alguns tradutores traduzem como a palavra advogado. Mas na verdade ele é tudo isso junto, é o Espírito Santo que vai estar dentro do coração de cada crente. Não é no altar da igreja, não. Não, eu vou para a igreja para buscar o Espírito Santo. Não, não, não. O Espírito Santo já está em você que aceitou Jesus. Agora você vai, em comunhão com outros irmãos, aprender sobre o enchimento do Espírito Santo. E vai buscar aprender com outros irmãos e estar em comunhão para que o Espírito Santo tenha poder de encher dentro de você, permitir usar sua boca, sua língua. Você vai começar a falar palavras, vai produzir frutos dignos de arrependimento e frutos de beneficência e também frutos de justiça. Porque o Espírito Santo que já está em você vai controlar, vai trazer bênçãos, vai fazer você se submeter mais e mais a Ele e vai ser mais e mais canal de bênção para outros. Vamos lá. Então,
É certo que Deus se revelou pela palavra profética, por meio de sonhos, de visões, por meio de manifestações temporais. Porém, o homem anelava por uma resposta mais clara à seguinte pergunta: como é que é Deus? Responder essa pergunta surgiu o evento mais significativo da história. E o Verbo se fez carne, João 1,14. O Verbo eterno de Deus tomou sobre si a natureza humana e se tornou homem a fim de revelar o eterno Deus por meio de uma personalidade humana. Olha aí, diz em Hebreus 1, versículos de 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. De modo que a pergunta, como é Deus? O cristão responde, Deus é como Cristo, porque Cristo é o Verbo, a ideia que Deus tem de si mesmo. Isto é, ele é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1,3. A imagem do Deus invisível, Colossenses 1,5. Então, a segunda forma, a segunda expressão para designar a natureza de Cristo, além de Filho de Deus, é Verbo. Número 3, Senhor. Número 1 foi Filho de Deus. Número 2 foi o Verbo. E agora, Senhor. Vai expressar deidade, exaltação e soberania. Deidade quer dizer que ele é Deus. Exaltação quer dizer ser exaltado, louvado acima de qualquer coisa. E soberania, Senhor de tudo, superior a tudo. Tudo. Ou seja, então ele é Deus. Ver soberania de Jesus significa dizer que ele é Deus. Vamos lá. Uma ligeira consulta, uma concordância bíblica, revelará o fato de que Senhor é um dos títulos mais comuns dados a Jesus. Esse título indica sua deidade, exaltação e soberania. Vamos analisar um pouquinho cada uma dessas coisas. Letra A, deidade. O título Senhor, ao ser usado como prefixo antes de um nome, transmitia tanto a judeus como a gentios o pensamento de deidade. A palavra Senhor, em grego, é Kurios. Era equivalente a Jeová na tradução grega do Antigo Testamento. Portanto, para os judeus, o Senhor Jesus era claramente uma imputação de deidade. Kurios Christos, o Senhor Messias. Kurios Yeshua. Quando o imperador dos romanos se referia a si mesmo como Senhor César, requerendo que seus súditos dissessem César é Senhor, os gentios entendiam que o imperador estava se reivindicando a si mesmo de divindade. Os cristãos entendiam o termo da mesma maneira e preferiram sofrer perseguição a atribuir a um homem um título que somente pertencia a um que é verdadeiramente divino. É isso que acontecia. Os imperadores diziam o seguinte, eles se chamavam assim, divindade, as pessoas, eles se cumprimentavam assim, ó, divindade, como se diz hoje, né? Majestade, excelência, eu tenho uma carta que chegou da prefeitura tal, meritíssimo juiz, eu quero comunicar ao senhor. Os imperadores romanos recebiam a seguinte forma de tratamento. Nero César principalmente gostava disso. Eles estendiam a mão assim, fazia salve, ave César, ou seja, salve César. Aí começava com essa expressão, divindade, eu gostaria de pedir clemência à sua divindade para poupar a vida de fulano, porque ele foi contra o império assim assim. Aí ele dizia não, ou sim. Tinha que falar com ele chamando de Senhor, de divindade, porque eles acreditavam, queria arrogar para si o título de Deus. E os cristãos aqui foram queimados no Coliseu Romano, foram mortos por leões por não aceitarem isso. Se você tiver tempo, se você quiser pesquisar um pouquinho mais, procure um livro falando sobre os mártires. Há um livro que trata, alguns livros que falam sobre isso. Eu estou recentemente também lendo aí um livro que trata os primeiros mártires cristãos. Negavam atribuir divindade ao imperador romano e preferiram morrer, né, do que atribuir divindade a seres humanos. Mas a Jesus foi concedido que ele era divindade. A Bíblia mostra isso várias vezes. Letra B, exaltação. Né? O título de Senhor mostra deidade, que é divindade, e a letra B vai mostrar ele como exaltação. Quer dizer, louvar ele acima de qualquer coisa. Na eternidade, Cristo possui o título de Filho de Deus em virtude de sua relação com Deus.
Filipenses 2,9. Na história, ele ganhou o título de Senhor por haver morrido e ressuscitado para a salvação dos homens. Atos 2, de 36, 2, versículo 36. E também capítulo 10, versículo 36. E Romanos 14, versículo 9. Ele sempre foi divino por natureza. Chegou a ser Senhor por merecimento. Veja bem, ele era divino por natureza, mas se tornou Senhor por merecimento. Como aconteceu isso? Por exemplo, se um jovem nascido da família de um multimilionário não está contente em herdar aquilo pelo qual outros tenham trabalhado, mas deseja possuir unicamente o que ganhou por seus próprios esforços, ele então voluntariamente renuncia a seus privilégios, toma o lugar de um trabalhador comum e, por meio do seu labor, conquista para si um lugar de honra e riqueza. Igualmente, o Filho de Deus, apesar de ser por natureza igual a Deus, voluntariamente sujeitou-se a si mesmo nas limitações humanas, porém sem pecado, tomando sobre si a natureza do homem, fez-se servo do homem e finalmente morreu na cruz para a redenção do mesmo homem. Como recompensa, Cristo foi exaltado ao domínio sobre todas as criaturas, uma recompensa apropriada, pois que melhor credencial poderia alguém ter para exercer senhorio sobre os homens, visto que os amara e se entregara a si mesmo por eles? Apocalipse 1, versículo 5. Jesus obteve a soberania, Deus o ressuscitou e fez soberano, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você vai ver no Apocalipse anjos adorando. Você vai ver no Apocalipse, vai chegar no dia do juízo final, todos reverenciando a Jesus. Veja, a Bíblia fala Jesus, não é Jeová. Jesus disse assim, ó, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Olha que coisa séria. Você já pensou em dizer isso? Quando o Iri Cristo falou na televisão que ele é Deus, não sei o quê, é claro que as pessoas viram que ali estava um homem transtornado, um distúrbio mental, no mínimo, dizendo blasfêmias e absurdos daquele tipo. Mas Jesus aqui, em sã consciência, e provando, durante sua ministério de 3 anos, ele mostrou ser realmente Senhor, controle sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre os demônios. E agora ele ressuscitou. E os discípulos em suas epístolas, em seus escritos, mostrando aqui que ele é Senhor exaltado. Ele mesmo disse, ainda em vida, antes de ir para a eternidade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ou seja, Jeová transferiu a autoridade que ele tem para mim. Se vocês me adorarem, estão adorando a ele. Então, em vez de seguirem o Antigo Testamento, vocês têm que seguir o novo pacto que eu estabeleci com o meu sangue. Esta é a aliança que é feita entre eu e vocês. O meu corpo é dado por vocês, o meu sangue. Então, me obedeçam, sigam-me. Isso que Jesus disse em outras palavras. Agora, letra C. Soberania. É um complemento do que eu acabei de dizer nas últimas frases finais aqui agora. Veja. No Egito, Jeová se revelou a Israel como Redentor e Salvador, resgatador. Resgatou o povo de lá do sofrimento e salvou ele das situações. No Sinai, como Senhor e Rei. Como o Senhor dizendo, olha, vocês vão ter leis aqui, ó. As tábuas da lei tem que obedecer isso. Se você não obedecer, você é meu súdito e eu sou seu Senhor. As duas coisas se justapõem, porque ele, que se tornou salvador deles, tinha direito de ser o seu soberano. Olha, eu salvei, agora você está sob o meu comando. Você é meu. É por isso que os 10 mandamentos iniciam com as declarações. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dos ricos. Em outras palavras, eu, o Senhor, que os redimi, tenho o direito de governar sobre vocês. E assim aconteceu com Cristo e seu povo. Os cristãos primitivos reconheceram instintivamente, como todos os verdadeiros discípulos, que aquele que os redimiu do pecado e da destruição tem o direito de ser o seu Senhor, de ser o Senhor de suas vidas. Comprados por bom preço, não pertencem a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Mas sim a quem morreu e ressuscitou por eles. Portanto, o título Senhor, aplicado a Jesus, pelos seus seguidores, significa aquele que por sua morte ganhou o lugar de soberania no meu coração
e a quem me sinto constrangido a adorar e servir com todas as minhas forças. Muito bem. Número 1 foi o Filho de Deus. Número 2, vimos que ele é Verbo. Número 3, vimos que ele é Senhor. E agora, número 4, vamos ver ele como Filho do Homem. Ou seja, a humanidade de Cristo. Letra A. Quem? De acordo com o hebraico, a expressão filho denota relação, participação, relação e participação. Por exemplo, os filhos do reino são aqueles que hão de participar de suas verdades e bênçãos. Mateus 8:12. Filho da ressurreição, Lucas 20:36, são aqueles que participarão da vida ressuscitada. Filho da paz, Lucas 10:6, é um que possui o caráter pacífico. Filho da perdição, João 17:12, é um destinado a sofrer a ruína e condenação. Portanto, filho do homem significa principalmente um que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Foi o que Jesus veio se tornar. Filho do homem, um trabalhador, um cidadão, pagou imposto, teve fome, foi para o templo prestar suas obrigações religiosas da época, pagou imposto ao César. Entendeu? Jesus não viveu aqui na terra utilizando prerrogativas de divindade, não. Ele agiu aqui na terra exatamente como eu e você. Alguns dizem assim, mas Jesus comeu carne e farinha? Sim. Da sua época, sim. Chorou, sofreu, riu, brincou, sonhou. Possivelmente, Jesus teve suas brincadeiras com seus irmãos quando era criança. Vamos lá. Aplicado a Cristo, o termo Filho do Homem designa-o como participante da natureza e das qualidades humanas e como sujeito às fraquezas humanas. É mais ou menos o que eu acabei de dizer aqui agora. O título está relacionado com a sua vida terreal. Foram 33 anos como Filho do Homem, embora ele seja Deus. Ao referir-se a si mesmo como Filho do Homem, Jesus desejava expressar a seguinte mensagem: eu, o Filho de Deus, sou o homem em debilidade, em sofrimento, até mesmo a morte. Todavia, ainda estou em contato com o céu de onde eu vim e mantenho uma relação tal com Deus que posso perdoar pecados. E é isso que eu dizer, olha, eu sou um filho do homem, mas olhe para mim que eu sou Deus que se fez carne habitante de vocês. A humanidade do Filho de Deus era real e não fictícia. Os pelagianos, eu lembro no meu tempo de seminário, foi uma das pesquisas que o professor hoje, o bispo Paulo Filho, pediu que a gente pesquisasse. Pesquisem o pelagianismo. Quem foi Pelágio? Eu ainda lembro isso até hoje. Ainda não tínhamos internet. Eu tive que ir na Biblioteca do Estado e lá eu procurando nos livros eu vi que Pelágio foi considerado como um herege para os católicos da época. Mas entre os primitivos protestantes que estavam começando a surgir no movimento recém-criado a partir de Lutero em diante, Pelágio começou a desenvolver uma ideia de que Jesus era uma subdivisão. Ele estava em algum momento agindo como Deus, mas quando não estava vendo, ele agia como humano. Não, ele agia como humano perante as pessoas, aí fisicamente, mas ele na verdade estava ali, momentaneamente sendo Deus e momentaneamente sendo humano. Não, isso aí é fictício. Na realidade, o pelagianismo é uma distorção. Hoje é possível que haja cristãos que tenham um pensamento parecido por falta de entendimento da Bíblia. E esses estudos visam esclarecer isso. Na realidade, isso é uma coisa fictícia. Olha o que diz aqui. A humanidade do Filho de Deus era real e não fictícia. Ele nos é descrito como realmente padecendo fome, sede, cansaço, dor e como estando sujeito em geral às debilidades da natureza, porém sem pecado. Lá na carta aos Hebreus diz. Então, Jesus esteve como ser humano mesmo aqui na Terra. Precisou pedir a Deus? Veja que ele fez aquela oração, Pai, se for possível, passe de mim esse sofrimento. Mas se não, então seja feito conforme o Senhor planejou. Estou pronto, sou obediente. Obediência de morte em cruz. Jesus não usou prerrogativa de divindade, ele viveu intensamente como um homem. Letra B. Como? Dentro do tópico Filho do Homem, né? Primeiro, quem?
A gente viu que esse quem era filho do homem. Como ele era filho do homem? Vamos ver. Por qual ato por qual ato ou meio o Filho de Deus veio a ser filho do homem? Veja, ele era filho de Deus e agora está chamado de filho do homem. Por qual foi o ato? De que maneira isso aconteceu? Que milagre pôde trazer ao mundo o segundo homem que é o Senhor dos céus? A resposta é que o Filho de Deus veio ao mundo como filho do homem, sendo concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e não por um pai humano. Filho do homem, mas não gerado por homem. Filho do homem em sofrimento, em identidade com o ser humano. Ele veio ser um de nós, sendo gerado por Deus num corpo humano. Ele teve uma participação humana no que diz respeito a ter nascido de Maria e a herdar de Maria e dos seres humanos, pelo período de 33 anos, tudo que o ser humano sofre aqui nessa terra. Jesus recebeu. Nos céus ele não tinha essas coisas. Ele veio padecer tudo isso aqui na terra por amor da humanidade. Então vamos ver aqui. E a qualidade da vida inteira de Jesus está em conformidade com a maneira do seu nascimento. Ele veio através de um nascimento virginal, viveu uma vida virginal, inteiramente sem pecado, sendo esta última característica um milagre tão grande como o primeiro. Ele que nasceu milagrosamente, viveu milagrosamente, ressuscitou entre os mortos milagrosamente e deixou o mundo milagrosamente. Sobre o fato do nascimento virginal está baseado na doutrina da encarnação, João 1,14. A seguinte declaração dessa doutrina é da pena do erudito Martin J. Scott, que diz assim: como todos os cristãos sabem, a encarnação, um detalhe, não é reencarnação, é encarnação, tornar-se em carne. A encarnação significa que Deus, isto é, o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem. Não, mas que permanecendo como Deus, ele assumiu ou tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo-se a essa natureza divina no seu ser e na sua pessoa, como? Através de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Contrariando o pelagianismo, contrarianos que tentam dizer, não, Jesus foi um mártir, foi um homem, ele foi um revolucionário. Não, ele não era um homem, ele não é um homem, ele sempre foi, nunca deixou de ser Deus. E Deus não deixou de ser Deus para vir se tornar homem. A declaração diz aqui. Agora, letra C. Por quê? Filho do homem, né? Primeiro, quem? Segundo, como? E agora, letra C. Por quê? Por quê? Filho do homem. O Filho de Deus se fez filho do homem, ou quais foram os propósitos dessa encarnação? Para que ele fez isso? Aí a gente vai ver aqui três detalhes. Primeiro, como já observamos, o Filho de Deus veio ao mundo para ser o revelador de Deus. Ele afirmou que as suas obras e as suas palavras eram guiadas por Deus. Sua própria obra evangelizadora foi uma revelação do coração do Pai Celestial. Primeiro, tem esse detalhe. Segundo, ele tomou sobre si nossa natureza humana para glorificá-la e dessa maneira adaptá-la a um destino celestial. Certo? Aí você vai ver isso em João 1, versículo 2. E um dia nós seremos semelhantes a ele. Veja em 1 João capítulo 3, versículo 2. Até os corpos dos homens serão conforme o seu corpo glorioso. Esse corpo que se deteriora vai ficar igual com o corpo que Jesus ressuscitou. Corpo esse que não se deteriora não. Na ressurreição vai ser assim. Você vai ver isso em Filipenses 3, 21. O primeiro homem, Adão, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é dos céus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Terceiro, porém, o obstáculo a impedir a perfeição da humanidade era o pecado. Era o pecado, o qual, a princípio, privou Adão da glória da justiça original. Para resgatar-nos da culpa do pecado original e do seu poder, o Filho de Deus morreu como sacrifício expiatório. Então, Jesus quebrou esse impedimento. Quando você recebe Jesus como Salvador, você entra no benefício
dessa quebra do entendimento. Se a pessoa não aceita Jesus, ele, desconhecendo que foi providenciado esta solução, continua vivendo num mundo preso por desconhecer o seu direito. Você já pensou aquela pessoa que, depois que fez uma viagem, aí, eita, eu não sabia que a passagem me dava direito para ir na primeira classe. Não me avisaram que eu podia comer do bom e do melhor. Ah, rapaz, que perca! É o que vai acontecer com uma grande parte da humanidade quando descobrir, no juízo final, que a salvação já tinha sido providenciada há muito tempo, mas que eles não estavam salvos. Só porque dizia que acreditava que Jesus existia. Precisava sim tomar posse dela, de verdade. Então, por que Jesus foi ser filho de Deus, filho do homem? Porque ele veio realizar isso, esse obstáculo, essa remoção do obstáculo. Agora, o quinto título da natureza de Cristo, né? O primeiro foi o filho do homem, o segundo foi o verbo, o terceiro foi o Senhor, o quarto foi filho do homem, né? O terceiro havia sido filho de Deus. O primeiro foi filho de Deus, o segundo foi o verbo, o terceiro foi o Senhor, o quarto foi como filho do homem, e agora vamos ver ele como Cristo, o último título da sua, o penúltimo título da sua divindade. Não, ainda tem mais, vai até o sexto. Ele como Cristo é um título oficial, o nome Cristo se tornou o título oficial e a sua missão. Letra A. Primeiro, profecia. Cristo é a palavra grega que significa, é uma transliteração do hebraico Messias, que significa literalmente o ungido. Então Jesus recebeu essa missão de Deus. Você é um ungido. Tu és ungido de Deus. A divindade, Jesus, quando estava ainda nos céus, antes de vir se formar, assumir a forma humana, foi enviado e profeticamente, através do Salmo, quando Davi disse assim: Tu és meu servo, eu te enviarei, tu és ungido. Ele não sabia, Davi não sabia que estava dizendo ali palavras de Deus Pai proferindo para a sua segunda pessoa, Jesus Cristo, que ele seria ali dizendo assim: Messias, que vai ser ungido para uma missão. Isso se cumpriu quando Jesus nasceu e viveu aqui nessa terra. Então a gente vai ver no Salmo, em 2 Samuel 1,14, em alguns casos o símbolo da unção era seguido da realidade espiritual, de maneira que a pessoa vinha a ser, em sentido vital, ungido do Senhor. 1 Samuel 10, versículo 1, e também versículo 6, e também no capítulo 16, versículo 13. A palavra é sugerida pelo costume de ungir com óleo como símbolo de consagração divina para servir. Jesus foi consagrado para essa finalidade por Deus. Saul foi um fracassado, porém Davi, que o sucedeu, foi um homem segundo o coração de Deus, um rei que considerava suprema em sua vida a vontade de Deus e que se considerava como representante de Deus. Essa é a missão de quem foi ungido, de quem foi consagrado. É assim que Jesus fez, foi isso que Jesus veio fazer. Profecia, né? Agora, letra B, o cumprimento dessa profecia, porque o que foi dito aqui em forma de profecia com os reis do passado que eram ungidos, se aplicaria a Jesus espiritualmente. E agora o cumprimento dela na vida de Jesus. Vamos ver. O testemunho constante no Novo Testamento é que Jesus se declarou Messias ou Cristo, prometido no Antigo Testamento. Assim como o presidente desse país é primeiramente eleito e depois publicamente toma posse no governo, da mesma maneira, Jesus Cristo foi eternamente eleito para ser o Messias e Cristo e depois empossado publicamente em seu ofício messiânico lá no Rio Jordão, no batismo. O Espírito Santo veio sobre ele. Olha aqui, ó, isso aqui é um sinal de que este homem que está sendo mergulhado aqui nas águas, a partir desse momento, ele se tornou o remidor, o salvador. Ele deixou de ser apenas alguém que está, um carpinteiro que estava trabalhando ali com o pai. Vai começar o ministério dele a partir de agora. Antes, Jesus era um célebre desconhecido. Às vezes você vai dizer assim: esse candidato eu nunca vi na minha vida. Até que ele começou a ser divulgado por propagandas eleitorais. Aqui Jesus começou a ser conhecido depois que João disse: olha, vai vir um homem maior do que eu, um profeta, que tem o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Foi no batismo do Rio Jordão que ele começou a ser conhecido, começou a sua atividade entre os humanos. Aí nós vamos prosseguir no capítulo, tópico 6.
filho de Davi, outro título, mostrando que é uma linhagem real. Esse título é equivalente a Messias, pois uma qualidade importante do Messias era a sua descendência davídica. Então, para os judeus, era de suma importância seguir a genealogia. E Deus não quebrou esse parâmetro, não. Deus respeitou. Olha, Deus é Senhor, mas Ele respeita padrões e regras. Ele não precisa, Deus não vai agir arbitrariamente, não. Ele respeita as coisas. E, desordenadamente, o ser humano é quem não respeita Deus e sua palavra. Mas Deus, Ele vai até onde você entende. E Ele faz o quê? Dentro do que o ser humano conhecia, que tinha que ser, aliás, de um rei, então Deus fez assim: olha, Jesus vai nascer dentro da linhagem de Davi, certinho, conforme a genealogia vem sendo programada desde o Antigo Testamento. Aí você vai ver que Jesus, lá em Mateus capítulo 1 e 2, e de Abraão até Davi foi 14 gerações, de Davi até a Babilônia, 14 gerações. E quando Neemias trouxe o povo e restaurou da volta da Babilônia até Jesus, foi mais 14 gerações. Então Deus programou para acontecer isso aqui daquela maneira, não fugindo a forma como os seres humanos estavam organizando as coisas. Aí você vai ver que Jesus era filho de Davi. Primeiro, a profecia que mostra isso. Como recompensa por sua fidelidade, a Davi foi prometida uma dinastia perpétua. Deus disse: Davi, não lhe faltará descendente do reino, e mais, vai ser um reino sem fim. O quê? Vai ser um reino do céu? Não, é um reino aqui na terra, o reino de Davi. E Davi morreu. Salomão morreu, Acasias morreu, mas ele disse: o reino é eterno, não é o rei. O rei Davi fisicamente morreu. Jeconias morreu terrivelmente com os olhos furados, foi levado para Babilônia e de lá não voltou, desobedeceu a Deus. Joás foi desobediente até certo ponto, mas depois adorou ídolos. Salomão foi o pior de todos, sabendo as verdades da palavra de Deus. Lá na frente ele abandonou tudo também, adorou ídolos. Mas o reino continuou, porque chegou um dentro da linhagem de Davi que não cometeu pecados. Morreu também, mas ressuscitou. E com a sua ressurreição, o reino de Davi continuou. E mais, ele foi aos céus, está lá nos céus, mandou o seu Espírito, e hoje o crente é a extensão do reino de Deus aqui na terra. Então, o reino de Davi, Jesus é o filho de Davi, nesse sentido, e ele estendeu o reino de Davi através do cristão. Toda parte onde tiver um cristão nascido de Deus, a Bíblia diz que você, cristão, irmão Cristo, nós somos nação santa, sacerdócio real e geração eleita, está lá na carta de Pedro. Nação santa. O nosso rei é Jesus, que foi da linhagem física de Davi, do reino eterno de Jesus. E a Bíblia nos diz que na ressurreição nós vamos reinar com Cristo. Isso é profundo. Isso é muito além. Não convém a esse estudo desse momento. Então a profecia, através da história de Davi, profetizando que viria Jesus a ser filho de Davi. Então está profetizado. Letra A. Letra B. Cumprimento. Judá foi levado ao cativeiro, sucessivamente pela Pérsia. Cadê? Judá foi levado ao cativeiro e desse cativeiro voltou sem rei. Como eu falei agora, né, o rei Jeconias, que foi o último rei, foram furar os seus olhos, ele foi acorrentado e morreu no cativeiro, conforme Deus disse que iria acontecer. Agora eles voltaram de lá trazidos por um sacerdote, Esdras, e por um administrador, Neemias, e ficaram sem rei. E foi 400 anos sendo dominado pelos gregos. Olha, veio Antíoco Epifânio, profanou o templo, matou porco dentro do templo e obrigou os judeus a comer carne de porco e beber sangue. Está na Bíblia isso? Não. Isso aí você vai encontrar na Bíblia Católica, no livro do 1º e 2º Macabeus. Ou, se você pesquisar, livros apócrifos. Foi no período interbíblico, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, teve um período em que essas abominações todas aconteceram. E Israel ficou sob o domínio dos gregos, do Egito e da Síria. Depois de um breve período de independência por Roma. Durante esses períodos, esses séculos de sujeição aos gentios,
Houve tempo de desalento quando o povo voltava seu pensamento às glórias passadas do reino de Davi e exclamava como salmista: Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que jurastes a Davi pela tua verdade? Isso levou 400 anos. Aí, quando Deus planejou para que no tempo certo, quando a nação estivesse vivendo no governo romano, a língua hebraica, a cultura grega e a religião e a etnia hebreus, aí chegou a plenitude dos tempos, quando Jesus nasceu e encontrou o cenário pronto. O berço estava feito para começar a nova aliança. Então, Jesus era filho de Davi. Sétimo e último título. É o mais importante para nós agora como cristãos. É o próprio nome Jesus. A palavra Jesus, o nome Jesus, é português, vem do grego Yesous, que se origina do hebraico Yeshua, que é transliterado de Yeshuahu, que significa resgatador, salvador, libertador. O Antigo Testamento ensina que Deus mesmo é a fonte da salvação. Ele é o Salvador e Libertador de Israel. Mas Deus age por meio de seus instrumentos. Portanto, lemos que ele salvou Israel por meio do misterioso anjo da sua face, Isaías 63, 9. Mas vindo à plenitude dos tempos, importante que eu falei agora, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Os primeiros pregadores do Evangelho não precisavam explicar aos judeus o significado do nome Salvador. Já tinham aprendido o fato de que através de sua própria história. Veja em Atos capítulo 3, versículos 26 e capítulo 3, versículo 23. Jesus Cristo, aí ele diz o seguinte, passei duas páginas. Ele diz o seguinte: eles entenderam a mensagem, mas recusaram-se a crer. Eles entenderam, sabiam, nós sabemos. Então Yeshua, chamado Messias, Jesus, esse Jesus aí, ele é o Salvador, a gente entendeu. Vamos entender, a linguagem é a figuração clara, mas a gente não aceita isso não. Aprendemos que só existe um único Deus. Lembra-se que Moisés tem dito assim: Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Elohenu, dizendo assim: ouve Israel, o Senhor Deus é único. O Senhor é seu Deus, o Senhor Deus é único. Isso foi no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, lá no livro de Deuteronômio. E agora aparece Jesus, que é Deus, e ficou difícil para eles acreditarem. Eles entenderam, mas não quiseram acreditar. Pode ser que você entenda o Evangelho, mas não está querendo acreditar. Abra o coração e descubra e receba a revelação para passar a acreditar. Crucificado, Cristo cumpriu a missão indicada pelo seu nome, que é Salvador. Pois salvar o povo dos seus pecados implica expiação, e expiação implica morte. Como na sua morte, assim também durante a vida, ele viveu à altura do seu nome. Ele foi sempre o Salvador. Em toda a Palestina, muita gente podia testificar: eu estava preso pelo pecado, mas Jesus me libertou. Maria Madalena podia dizer: ele me libertou de 7 demônios. Aquele que outrora esteve paralítico também poderia testificar: ele perdoou os meus pecados. Então a gente viu aqui a natureza de Cristo. Agora, número 2, os ofícios. Primeiro, profeta. Letra A. Como profeta, Jesus pregou a salvação. Jesus falou: quem crê em mim vai ser salvo. Vem aí, está chegando a salvação de vocês. A salvação, o arrebatamento vai acontecer. Mas desde já, eu estou anunciando a vocês a chegada do reino de Deus. Você vai ver ele aqui dizendo várias vezes, né? Jesus apareceu em um tempo quando a nação judaica se encontrava em um estado de inquietação causada pelo anelo da libertação nacional. Letra B. Como profeta, Jesus anunciou o reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando a humanidade estaria sob o domínio das leis de Deus, uma condição descrita como o reino de Deus. Jesus ampliou esse tema, descrevendo a natureza do reino e o estado e a qualidade dos seus membros, as condições de ingresso nele, a sua história espiritual após a sua ascensão e a maneira do seu estabelecimento na terra. Ou seja, Jesus diz assim:
eu venho dizer o que os profetas apenas anunciaram. Eu venho aqui trazer com profundidade o que é. Letra C. Como profeta, Jesus predisse o futuro. Ele, como profeta, pregou a salvação. Letra B. Ele anunciou esse reino. E agora, letra C, ele vai predizer no futuro. Olha, a profecia baseia-se no princípio de que a história não prossegue descontroladamente, porém é controlada por Deus. Ele vai dizer, olha, no futuro vai acontecer assim, assim, assim. Foi por meio de uma profecia a Daniel que Deus revelou como é que seriam os tempos que nós estamos vivendo agora, no século XXI. Cristo glorificado continua o seu ministério profético por meio do seu corpo, que somos nós, a igreja, a qual prometeu inspiração, João 14, 26, e também capítulo 16, versículo 30, e concedeu o dom da profecia. O dom da profecia, a gente vai ver sobre isso quando estiver estudando mais lá na frente, um pouquinho mais, em outro capítulo, que é essa coisa de dom da profecia. Isso não significa que os cristãos devam acrescentar algo às escrituras, não. Que são uma revelação de uma as escrituras são uma revelação de uma vez para sempre. Mas pela inspiração do Espírito Santo, trarão mensagens de edificação, exortação e consolação, baseadas na palavra. Segundo ofício de Cristo, sacerdote. Sacerdote fazia o quê? Sacerdos, santificar. Óteo, oficiante. O sacerdote era o oficiante que santificava o povo. Você se lembra que, lendo lá no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, o sacerdote tinha que lavar as vestes e fazer o sacrifício para o povo ser purificado e perdoado? Jesus veio fazer isso. Só que com a sua própria vida. Ele mesmo foi o carneiro. Ele mesmo foi o bode expiatório. Ele mesmo foi o sacerdote. Ele foi o sacrifício, ele foi o carneiro, ele foi o bode expiatório, ele foi o sacerdote que executou tudo isso para nós. De uma vez para sempre. Você não precisa anualmente carregar carneiros para o sacerdote matar, para o sacerdote derramar o sangue e você ser por um ano purificado. Não. Ele disse assim, diz as escrituras, né, pelo seu sangue fostes purificados. Aí diz aqui, no Calvário Cristo, o sumo sacerdote, ofereceu-se a si mesmo, sacrifício para segurar o perdão do homem e a sua aceitação dentro de Deus. Terceiro, rei. O Cristo sacerdote é também Cristo rei. Você sabe o que é um rei? Um rei é um soberano de um reino. No mundo espiritual, Jesus é rei. Ele reina sobre os céus e a terra. Embora, humanamente falando, você não está vendo Jesus reinar no Brasil, no mundo. Não, quem está reinando é o governante físico. E espiritualmente, de certa maneira, ainda é Satanás, porque a humanidade jaz no maligno, o próprio Jesus disse. Mas cada crente é um súdito do reino espiritual de Deus. Eu sou extensão do reino de Deus aqui na terra. Jesus disse, é chegado a vocês o reino de Deus. Eu porei enfermos e diga para todos, o reino de Deus é chegado. Quando você evangelizar alguém, diga, chegou o reino de Deus até a sua vida. Venha ser um súdito dele. Venha ser uma extensão do reino que está sendo implantado nos corações e que no arrebatamento será estabelecido e que na volta de Cristo após o juízo final vai ser implantado eternamente entre os céus e a terra por meio da Nova Jerusalém. Você vai ver lá em Apocalipse. Ele é rei. Agora vamos ver, número 3, a obra de Cristo. Nós vimos a natureza de Cristo, vimos os ofícios de Cristo, né? E agora vamos ver a obra. Primeiro, sua morte. Segundo, sua ressurreição. Terceiro, sua ascensão. E aí estaremos encerrando esse estudo. Sua morte. Letra A, a importância da morte de Cristo. O evento mais importante e a doutrina central do Novo Testamento resume-se nas seguintes palavras. Cristo morreu, é o evento, pelos nossos pecados, a doutrina. 1 Coríntios 15, 3. A morte expiatória de Cristo é o fato que caracteriza a religião cristã. Nem é tanto o nascimento, mas é ele ter morrido, porque com a morte de Cristo e a ressurreição, ele cumpriu o plano e estabeleceu a comunhão como pode ter com Deus.
Jesus restabeleceu o elo de ligação. Jesus construiu a ponte. Você precisa atravessar essa ponte. A ponte está aí. Havia um caminho intransponível. Aí Jesus veio ser essa ponte. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Agora você precisa atravessar essa ponte, senão continuará no outro lado intransponível. Você está entendendo o que é que eu estou dizendo com essa figura? Jesus fez a obra da expiação, mas a salvação vai ser para quem atravessar a ponte, quem deliberadamente e conscientemente disser: eu quero chegar do outro lado, eu não vou tentar ir por um atalho, posso morrer afogado se tentar ir nadando. É o que muitos fizeram. Muitos naufragaram tentando se justificar, tentando fazer obras, tentando agradar a Deus do seu jeito. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vem. Em outras palavras, eu sou Deus. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o primeiro ofício de Cristo, não é ofício não, já está mudando as páginas. A primeira obra de Cristo é que a sua morte teve a seguinte importância, teve a importância de realizar a ligação. Seu significado: havia certa relação verdadeira entre o homem e o Criador. Algo sucedeu que interrompeu essa relação. Não somente está o homem distanciado de Deus pelo seu caráter manchado, mas existe um obstáculo tão grande no caminho que o homem não pode removê-lo. Foi o que eu falei agora. Então Jesus veio estabelecer essa ligação. Foi importante ele vir ser a ponte, e o significado da sua morte é que com ela não precisa que o ser humano morra. Não tem que morrer. Jesus já morreu no meu lugar. Não tem que fazer sacrifícios, ele já fez. Essa é a primeira grande obra do Senhor para o estabelecimento da comunhão do ser humano com Deus. Mas ela não em si sozinha não é suficiente. Precisou acontecer o quê? Número 2. Sua ressurreição. Se Jesus tivesse continuado a morrer, morto, seria apenas mais um profeta que veio falar de bondade, mas morreu, acabou, coitado. Teve gente que chegou a dizer isso na época. Esperávamos que ele fosse o Messias de Israel, mas já está no terceiro dia, ele não ressuscitou, estamos desanimados, vamos embora. Vocês não viram não, lá em Jerusalém crucificaram Jesus, que se chamava o Cristo, mas eles não sabiam que aquele jovem que estava andando com eles era Jesus. Ele disse: vamos, está ficando tarde, Senhor, fique com a gente, venha. Aí lá ele disse, revelou-se do seu talite: é o Senhor, ele ressuscitou. Então a ressurreição é uma comprovação de Deus de que o plano funcionou. É a ratificação de que a morte de Cristo substituiu. Agora Deus está satisfeito que a morte da vítima do sacrifício expiou, pagou o pecado. E esse sacrifício é de uma vez para sempre. Como ele fez isso? Ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Isso é um fato. Letra A, fato. A ressurreição de Cristo é o grande milagre do cristianismo. Aí diz aqui: se Cristo não houvesse ressuscitado, então os cristãos estariam sendo enganados durante séculos. Os pregadores estariam proclamando um erro. E os fiéis estariam sendo enganados por uma falsa esperança de salvação. Mas graças a Deus que, em vez do ponto de interrogação, podemos colocar o ponto de exclamação após ter sido exposta a seguinte doutrina: mas Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primogênito da ressurreição. O primeiro gerado após a morte, que não vai morrer de novo. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. A menina, filha da viúva que Jesus encontrou no meio do caminho, ressuscitou, mas ela morreu de velha ou de doença, de alguma coisa. Mas Jesus morreu e ressuscitou e não voltou a morrer. Então ele é o primeiro.
da ressurreição verdadeira, da ressurreição eterna. Então, a ressurreição é um fato. Letra B, as evidências. Vamos ver. Vocês cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio, disse um cético francês. Veja que coisa, né? Vocês cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio. Vocês vivem cheirando, esse túmulo vazio aqui está dizendo que Jesus ressuscitou. Vocês vivem atrás disso, só acreditam por causa disso. Esse cético francês falou, né? Aí tem aqui. É um fato que aqueles que foram embalsamar o corpo de Jesus na memorável manhã da ressurreição encontraram o seu túmulo vazio. Esse fato nunca foi, nem pode ser explicado a não ser pela ressurreição de Jesus. Veja bem, havia sido colocada uma pedra pesada. Havia sido colocado guardas tomando conta. As mulheres de manhã chegaram e encontraram o túmulo vazio, a pedra fora do lugar. Os guardas não estavam mais lá. No Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar que... Mateus, acho que é Mateus. A gente vai encontrar que foi colocado guardas tomando conta. Mas aconteceu algo sobrenatural e eles correram. Quando contaram o que aconteceu, ninguém acreditou. E para tomar precaução contra isso, eles foram subornados a dizer que dormiram e os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Olha, se espalhar essa história, em vez de acabar com esse negócio de Jesus e sua religião, vai ser pior. Agora é que o pessoal vai seguir mesmo. Vamos dar dinheiro a vocês e vocês vão dizer o seguinte: não, foi que a gente dormiu no serviço, aí os discípulos levaram o corpo embora. Até isso aconteceu. Então, há evidências históricas de que Jesus ressuscitou. Tentou-se ocultar, tentou-se negar, mas todo mundo naquele tempo ficou: como isso aconteceu? Realmente, não espalha a história não, mas está sem explicação isso. Letra C. O significado da obra expiatória de Cristo. Né? O significado, né, da sua ressurreição. O que é que significa a ressurreição? Para quê? Qual é o significado da ressurreição de Cristo? A ressurreição do que significa que a morte expiatória de Cristo foi uma divina realidade que o homem pode encontrar o perdão de seus pecados e assim ter paz com Deus. Romanos 4, 25. É como alguém que terminou um contrato. Olha aqui, você vai receber a chave. Assinou o contrato da casa, assinou, a testemunha assinou também, o dinheiro foi depositado, está tudo certinho, o banco acusou recebimento, você está satisfeito, pronto, tome aqui a chave da sua casa, você recebeu, agora eu estou entregando nas suas mãos. Em outras palavras, aqui, ó, a ressurreição é uma garantia de que foi feita a obra. Agora Jesus fez. Você, cidadão que tomou conhecimento disso, já pode ter acesso a Deus. Não precisa fazer mais nada. Não suba escadaria para cumprir promessa. Não faça novena. Não tente fazer alguma coisa para conquistar merecimento. Jesus fez tudo. E a prova disso é que ele ressuscitou para não morrer mais, para se manter vivo, dizendo assim: olha aí, eu estou aqui, eu sou a garantia de que é verdade. Só é você que não possa. A ressurreição significa que temos um sumo sacerdote do céu, que se compadece de nós, que viveu a nossa vida e se compadece de nossas tristezas e fraquezas. A ressurreição de Cristo não somente constitui a prova da imortalidade, mas também a certeza da imortalidade pessoal. Cada crente, nós somos imortais. Em Cristo você é um imortal. Mas quando tiver com 90 anos de idade, não vai morrer fisicamente? Vai. Mas o espírito não. O espírito não vai para o inferno. Você apenas vai dormir no Senhor. Aí quando acordar na ressurreição, vai estar ao lado de Cristo. Vai ser arrebatado, vai estar com Ele. No juízo final não terá que ser julgado. Vai passar pelo livro da vida. Lá em Apocalipse tem, né? Você vai ver o livro da vida e o livro das obras. Aí vai ver assim, ó, todo aquele que o nome não estava no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo ardente. Mas você aceitou Jesus? O seu nome está no livro da vida. Você nem vai passar pelo livro das obras, porque as suas obras não merecem nada. Jesus cumpriu. Jesus realizou a única obra necessária para restabelecer a comunhão com Deus. E ao aceitar Jesus pela fé, nós deixamos esse trabalho de expiação com Jesus
e assumimos a vida eterna que Ele nos oferece. Terceira obra de Cristo, primeiro, como você viu, foi a sua morte expiatória, a sua ressurreição para ratificar, para assinar embaixo que a morte expiatória foi feita, e agora a sua ascensão, ele subiu, ele voltou a estar ao lado da primeira pessoa da Trindade. Lá acontecem as seguintes coisas. Primeiro, o Cristo celestial. Segundo, o Cristo soberano. O Cristo exaltado. Terceiro, o Cristo soberano. Quarto, o Cristo intercessor. Quinto, o Cristo onipotente. E para encerrar, as conclusões mostrando os valores da ascensão. Primeiro, letra A, o Cristo celestial. Ele deixou de ser o simples pescador e agora voltou a ser celestial. Reassumiu a posição. Está sentado à direita de Deus. Voltou para a condição antes de ter vindo a este mundo como um bebezinho no Natal. No Natal do ano 6 DC. Você sabia que Jesus não nasceu no ano 0? Pesquisa um pouquinho isso na história. Então a gente diz assim, Jesus que nasceu há 2022 anos atrás. Não, na verdade Jesus nasceu no ano 6 da era cristã. Pesquisa um pouco sobre isso. O pastor Juan Rives Palharim fala bastante sobre isso em um dos seus livros. Então, o Cristo celestial, ele reassumiu. A sua partida foi uma subida, assim como sua entrada ao mundo havia sido uma descida. Consideremos a maneira da sua partida. Suas aparições e desaparições depois da ressurreição foram instantâneas. A ascensão foi, no entanto, gradual. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu em salas fechadas com as portas trancadas. Ele apareceu momentaneamente para Maria, para os discípulos. Apareceu perante 500 pessoas instantaneamente. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá no livro de Coríntios. 500 irmãos viram ao Senhor ressuscitado instantaneamente. Apareceu ao apóstolo Paulo e aparece ainda hoje para algumas pessoas. Você vai ouvir testemunho de gente que teve uma visão de Jesus. Está acontecendo no mundo muçulmano, em países de perseguição, Jesus aparecendo a eles em visão. E em vários casos, há testemunho disso, registrado até pela imprensa. Então o Cristo reassumiu a sua condição celestial. Letra B, Cristo exaltado. Afirma essa passagem que Cristo subiu e outra que ele foi acima, que ele foi elevado acima. A primeira representa Cristo como entrando na presença do Pai por sua própria vontade e direito. A segunda acentua a ação do Pai pela qual ele foi exaltado e recompensa por sua obediência até a morte. Né? Você vai ver isso em Mateus 28, 18, Efésios 1, 20, 23, 1 Pedro 3, 22, Filipenses 2, de 9 a 11, Apocalipse 5, 12 e outros nomes. Letra C. Cristo soberano sobre tudo, sobre todos. Cristo ascendeu, quer dizer, subiu a um lugar de autoridade sobre todas as criaturas. Ele é a cabeça de todo varão, 1 Coríntios 11, 3. A cabeça de todo principado e potestade, Colossenses 2, 10. Quer dizer, acima de qualquer categoria de anjo, acima de arcanjo, de querubim, de serafim, Jesus assumiu controle, domínio, comando de todos eles. De todas as autoridades do mundo invisível, tanto como as do mundo dos homens, estão sob seu domínio. 1 Pedro 3, 22, Romanos 4, 14, versículo 9, Filipenses 2, versículos 10 e 11. Ele possui essa soberania universal para ser exercida para o bem da igreja, a qual é seu corpo. Nós somos o corpo físico de Cristo aqui na terra. Ele está em espírito, por meio do Espírito Santo em nós. E hoje, você e eu, nós somos a mão de Jesus abençoando. Somos a boca de Jesus consolando. Somos os pés de Jesus se deslocando, se espalhando, levando a sua mensagem salvífica. Veja que responsabilidade. Estou falando aqui figurativamente. Eu sei que você é você. Cada pessoa é sua, mas nós somos a extensão de Jesus aqui na terra. É assim que ele mandou que fosse. Cristo é soberano, está no controle, está reinando sobre tudo e todos. Letra D. Cristo que prepara o mundo.
Não, errado. Cristo que prepara o caminho. A separação entre Cristo e sua igreja na terra, a separação ocasionada pela ascensão, não é permanente. Ele subiu como um precursor a preparar o caminho para aqueles que o seguem. Ele disse: eu vou preparar uma morada a vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, mas vou preparar lugar. Eu vou organizar, eu vou a caminho, eu vou estabelecendo tudo. Vocês não vão ficar sozinhos, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Mas eu estarei como intercessor atuando. Então ele está preparando o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele está preparando a extensão desse caminho, está nos preparando para chegar lá. Letra E. Aí sim, alguns versículos de referência para verificar isso. João 12, versículo 26, Lucas 1, 76, quando João Batista diz que ele era o precursor do caminho, né? Hebreus 6, 19 a 20, Efésios 2, 6, 1 Tessalonicenses 4, 17, também 1 Coríntios 15, 52, outros versículos muitos. Letra E. Ele é o Cristo intercessor, que intercede, intercessor. Em virtude de ter assumido a nossa fraqueza, a nossa natureza e ter morrido por nossos pecados, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele é um intercessor, intermediador. Você não precisa orar para São Benedito. Maria, interceda por nós. Eu vou pedir ao Espírito desencarnado de Emmanuel para ele pedir a luz maior para interceder por mim. A Bíblia diz assim: Jesus é o intercessor. Diga-se, Senhor Jesus, tu és o intercessor entre Deus e o Pai. Então o Senhor já é intercessor. Veja que coisa interessante. Ele já faz esse papel. Ou seja, Jesus, que é Deus, ele é a ponte, ele é o intercessor, ele é o sacerdote, ele foi a vítima, ele é o caminho, ele é o preparador, ele é tudo. Um canto que diz assim: Cristo é tudo para mim. Isso é verdade. Na realidade, Jesus acabou sendo tudo para nós. Ele é a providência, ele é Deus, ele é o caminho, ele é o intercessor, ele é o sacerdote, ele é a vítima, ele é a propiciação, ele é a purificação, ele é tudo. Em Jesus se resume tudo. E ele é Deus. Ou seja, adore a Jesus, reverencie a ele. Estamos concluindo agora esse estudo com as duas últimas facetas. Letra F. O Cristo onipresente. Como carpinteiro, ele estava limitado a um corpo físico, mas mesmo assim, ele disse: antes que Filipe fosse te chamar, eu vi você embaixo da figueira. Você é uma pessoa digna. Você é um israelita em quem não há falsidade. Senhor, tu não me conheces. Antes dele te chamar, eu vi. Você estava embaixo da figueira. Então, o senhor é profeta. Você não viu nada ainda, Filipe. Você vai ver os anjos subindo e descendo sobre mim. Você vai ver quem eu sou. Você vai conhecer, vai ter. Agora que você está começando a ver a ponta do iceberg, Jesus onipresente. João 14, versículo 12. Enquanto estava na terra, Cristo necessariamente limitava-se a estar em um lugar de cada vez e não podia estar em contato com todos os seus discípulos ao mesmo tempo. Mas ao ascender aos céus, lugar de onde procedera a força motriz do universo, foi-lhe possível enviar seu poder e sua personalidade divina em todo o tempo, a todo lugar e a todos os seus discípulos. A ascensão ao trono de Deus deu-lhe não somente a onipotência, né? Mateus 28, 18, todo poder me foi dado nos céus e na terra, mas também a onipresença, cumprindo-se assim a promessa, que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está você e o meu grupo de irmãos conversando. Você não está. Veja bem, você não está no coral, não está na escola dominical. Não, não, não. Você está na rua conversando com um irmão em Cristo. Deus está ali entre vocês. O Espírito Santo está ali entre vocês. Jesus está presente. Ele diz: onde tiver dois ou três, onde quer que seja, tem dois ou três reunidos em meu nome, reunidos falando de mim, reunidos me exaltando, eu estou no meio de vocês. Ele é onipotente e onipresente e onisciente. Agora, letra G, conclusão do estudo.
Valores da ascensão. Quais os valores práticos da doutrina da ascensão? Primeiro, o conhecimento interno do Cristo glorificado, a quem brevemente esperamos ver, é um incentivo à santidade. Você ter conhecimento de que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, isso aí vai dar a nós mais alimento de esperança em manter uma vida digna, fiel, obediente e expectativa. Número 2. O conhecimento da ascensão proporciona um conceito correto da igreja. A crença em um Cristo meramente humano levaria o povo a considerar a igreja como uma sociedade meramente humana. Útil, sim, mas para propósitos filantrópicos e morais, porém destituída de poder e autoridades sobrenaturais. Por outro lado, o conhecimento do Cristo glorificado resultará no reconhecimento da igreja como um organismo sobrenatural cuja vida divina emana da cabeça, que é o Cristo ressuscitado. A igreja, a eclésia, os salvos. Os salvos, as pessoas que individualmente compõem ao redor do mundo todo, entre os que já morreram e os que estão vivos, todos os que foram resgatados, que um dia aceitaram Jesus como Salvador. Número 3. O conhecimento interno do Cristo glorificado produzirá uma atitude correta para com o mundo e as coisas do mundo. Veja o que diz em Filipenses 3:20, que diz assim: mas a nossa cidade, literalmente, cidadania, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente tem que ter aquela consciência. Jesus ressuscitou e realizou a obra. Então vai alimentar cada vez mais no cristão que ele não é daqui, nós não somos daqui. Nós somos, espiritualmente falando, nós somos extraterrestres, nós somos um ET espiritual. A gente está no mundo, mas não somos mais deste mundo. Jesus também disse isso. O meu reino não é daqui. O meu reino é eterno. Disse isso para Pilatos. E você vai ler nas epístolas e Hebreus que realmente nós somos cidadãos dos céus, aguardando apenas a chegada lá, porque Cristo foi lá inaugurar o caminho, como primogênito da ressurreição que é, para que na nossa ressurreição nós também lá cheguemos. Já estamos redimidos por aceitar Jesus como Salvador. Agora aguardamos a expectativa do arrebatamento para a realização física dessas coisas. E aqui concluímos o estudo sobre Cristo. No próximo estudo nós estaremos falando sobre soteriologia 1, a expiação. O que é soteriologia? É o estudo sobre a salvação, sobre a reconciliação do homem com Deus. Estaremos estudando primeira parte, né, que é a expiação. Depois terá a soteriologia 2, que é a salvação propriamente dita. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.